Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como vocês podem customizar o seu IntelliJ e os seus editores da JetBrains de uma maneira que vai ficar muito bonito. E para isso é preciso poucos passos e é relativamente simples, mas existem basicamente duas maneiras de se fazer isso. Uma maneira mais simples e padrão e uma outra maneira um pouco mais complicada e que exige alguns passos a mais, mas eu vou tentar deixar mais simples para vocês, ok? E para esse vídeo eu vou utilizar o Ubuntu, mas essas maneiras de customizar servem tanto para o Ubuntu quanto para qualquer outro sistema operacional. E começando no começo, eu presumo que você já tenha o IntelliJ ou algum outro editor da JetBrains instalado. E caso você não tenha, é bem simples de instalar, mas de qualquer forma, vamos começar criando um projeto para que a gente possa visualizar as nossas maneiras de criar personalização para a nossa ideia. Então aqui, sinceramente, não interessa muito o nome do projeto, você pode inclusive utilizar um projeto que você já tenha. Aqui é só para a gente poder visualizar as alterações, tudo bem? Então vamos criar um projeto novo, que após o build a gente consegue visualizar como fica inicialmente a nossa ideia, tudo bem? Então vamos vir aqui na engrenagemzinha. Vamos em Settings, ok? E a maneira mais simples que a gente tem de personalizar a nossa ideia é vindo pelas opções padrões, ok? E escolhendo algum tema que já tenha instalado. E até aí é tranquilo. Mas caso a gente queira algum tema personalizado, alguma coisa um pouco diferente, a gente pode vir ali naquela opção de obter novos temas. E aqui vão ter vários novos temas, vários novos temas, com diferentes cores. E eu vou testar alguns aqui para a gente poder ver o que muda, tudo bem? Então vou instalar este aqui. E já mudou bastante a cor do nosso projeto. Vou colocar este Drácula, que também é bem popular. Vou aplicar e já mudou. Então tem diversos temas aqui que a gente pode ir testando um por um, tudo bem? E verificando o que melhor se enquadra. Então vamos voltar aqui para essa aba. Então aqui dentro das configurações, Appearance and Behavior, e aqui em Appearance, aqui a gente vai ter os temas que a gente baixou. E aqui a gente vai ter a parte de editor, a Color Scheme do editor. E aqui dentro a gente vai ter diversas outras checkboxes que a gente pode ir clicando e vendo o que se enquadra melhor com o que a gente quer. Então, por exemplo, o Compact Mode ele vai deixar os ícones menores, então vai deixar bem menores os ícones para que a gente possa ter mais espaço de tela, mas eu particularmente não curto tanto. Então, basicamente vai ter várias opções que a gente pode ir testando uma por uma. Tudo bem? Outra opção que ainda está nessa parte um pouco mais básica, digamos assim, é a gente poder utilizar um background no fundo. Então, por exemplo, eu vou baixar uma imagem aqui da internet para que a gente possa utilizar de fundo. Eu fiz aqui uma pequena pausa no vídeo só para poder falar rapidinho de um curso que eu estou criando na Udemy, onde basicamente eu falo sobre Jetpack Compose, Kotlin e várias tecnologias que tornam o desenvolvimento de software para Android muito mais simples. Então, se você tem interesse em entender um pouco mais sobre essa tecnologia que foi criada pelo Google e em conjunto com a JetBrains e o que faz dela uma tecnologia bem legal, confere aqui embaixo, tem um link para o curso. Com isso, me apoia a continuar produzindo vídeos legais para vocês e abordando assuntos técnicos de uma maneira simples. E é isso. Não esquece de dar um like aqui embaixo no vídeo, porque isso me ajuda bastante. Pronto, estou de volta. E após alguns segundos eu baixei algumas imagens para que a gente possa testar, tudo bem? Então vou vir aqui nos meus downloads e vamos testar algumas imagens. Vamos testar esta aqui primeiro. E aqui ele vai nos exibir algumas opções, tudo bem? Primeiramente a opacidade, para que a gente possa selecionar como ele vai se comportar na nossa ideia, tudo bem? Então a gente pode colocar ela totalmente transparente ou totalmente opaca. Aí é com a gente tem que fazer um controle fino e ver como se comporta e como fica melhor para a gente conseguir ver o nosso código enquanto a gente vê uma imagem de fundo. E aqui a gente tem basicamente algumas opções. No caso, primeiro a gente pode optar por essa imagem ficar aplicada apenas a um projeto específico. A gente pode selecionar
para que ela seja aplicada apenas na parte de editor, ou empty frame, quando no caso tu tira todas as abas, fecha todas elas, e aí vai ter uma empty frame. E aí tu pode colocar, por exemplo, aqui uma transparência maior e nesse aqui uma transparência menor, por exemplo. No caso, quando você quer que seja visualizada uma imagem de fundo com uma opacidade menor, no caso, para quando você for codar, você consegue visualizar o seu código, então você tem uma opacidade para um caso e uma opacidade para outro, porque quando você está codando você precisa prestar atenção no seu código e visualizar ele. Porém, quando você está com uma tela vazia, você não está tão preocupado com o teu código, então você pode aumentar a opacidade. Aqui a gente tem algumas opções, como por exemplo a gente pode inverter a imagem, a gente pode inverter verticalmente. Podemos ter algumas opções de enquadramento, então por exemplo aqui a gente vai dar um zoom, aqui a gente vai dar um fit, aqui a gente vai poder ajustar em qual parte da tela ele vai aparecer, aqui a gente pode escolher em qual alinhamento ele vai estar, então a gente pode colocar para ele nos mostrar um zoom em alguma parte específica da imagem, ou então fazer um ajuste e simplesmente exibir a imagem da maneira que a gente quiser. E no geral, em termos de configurações primárias que estão nativas no IntelliJ, são essas. E aqui eu vou escolher uma imagem um pouco diferente e vamos visualizar na prática como fica, tudo bem? Então vamos colocar, por exemplo, um pouquinho mais de opacidade. Eu vou deixar por aqui. Então vamos setar para o nosso editor e vamos dar um OK. E agora a gente consegue ver que ele foi aplicado praticamente toda a tela. E basicamente a gente consegue fazer mais algumas edições por padrão, como por exemplo, a gente pode, por exemplo, colocar aqui, Show Menu in a Separate Toolbar. Eu acho bem interessante essa opção, que ela deixa os nossos menus habilitados aqui, então a gente consegue ver tudo certinho, não fica aquele menu hambúrguer que eu não curto tanto. Temos algumas outras opções, como por exemplo, Always Show Full Path Windows Header. Então a gente consegue ver aqui o nome do nosso projeto, do nosso arquivo. Mas eu não vou deixar dessa maneira, tudo bem? Outra coisa que podemos editar é com relação ao nosso editor. Então a gente vai vir aqui em Editor. Temos várias opções. Então, por exemplo, a gente pode editar a aparência dele também. Então tem várias coisas que a gente pode fazer, como por exemplo, vou vir aqui em Code Scheme e eu vou ajustar, no caso aqui eu estou utilizando o Java, então vamos utilizar o Java aqui. Então vamos ajustar algumas coisas aqui para o Java, eu vou colocar aqui um pouco para cima para a gente conseguir visualizar. Então, por exemplo, a gente consegue fazer as anotações. Então, aqui ele vai nos mostrar o que vai ser alterado, a cor que vai ser alterado. Pode colocar, por exemplo, aqui anotação name. Então, eu vou colocar um bold. Então, vai ficar um negrito colocado. Vamos colocar uma outra cor, por exemplo. Vamos colocar esta cor aqui. Então, a gente pode basicamente alterar todas as cores de tudo que a gente quiser, basicamente. Por exemplo, brackets. Vamos alterar os brackets. Vamos tirar isso aqui, essa opção padrão. Vamos colocar talvez azul um pouco mais fraquinho e ficou um pouco melhor. Temos várias opções, basicamente a gente pode editar tudo que a gente quiser. Vamos alterar o nosso construtor, por exemplo. Vamos alterar para um verde um pouco mais forte. A gente tem basicamente várias maneiras de a gente conseguir ajustar o que a gente quiser aqui. Então vamos colocar aqui, por exemplo, depois que a gente terminar, a gente pode, para concluir o processo e deixar salvo, a gente pode importar isso aqui. A gente pode importar, por exemplo, no formato do IntelliJ, a gente coloca nos nossos arquivos, e aí a gente pode exportar depois para utilizar o mesmo padrão de cores que a gente estava utilizando. Caso a gente não tenha gostado, a gente pode utilizar o Restore Defaults e volta tudo para o padrão.